Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de OpenVSP. Essa aula está destinada a mostrar a vocês como é que é feita o cálculo das propriedades de massa. Para fazer isso, você vem em Análise e clica a opção Mass Prop. Você irá selecionar o número de slices e clicará em Compute. Vocês viram? A análise de propriedade de massa da nossa aeronave não é tão simples de ser feita assim. Claro, se você estiver avaliando superfícies simplificadas, que são modeladas apenas como uma casca, cuja densidade a gente esteja avaliando no sentido de volume ou na densidade por área, vai resolver facilmente a gente utilizar Analysis e Mass Prop. Entretanto, quando eu tenho um objeto com vários objetos conformáveis que se cruzam entre si no interior de uma asa, por exemplo, há o problema de triangulação na malha. E esse problema a gente irá mostrar como é que se contorna daqui para frente. Mas antes disso, vamos entender como é que é feito o cálculo das propriedades de massa no OpenVSP. O que eu vou mostrar para vocês é uma estimativa com base em cálculos que eu fiz na mão, por exemplo. Aqui eu tenho um objeto de seção quadrada, um objeto stack no caso, com densidade de 1760 kg por metro cúbico. E esse aqui estaria representando mais ou menos um quadro feito em fibra de carbono, com diâmetro de 1 cm e lados de 1 metro. Aqui tem 1 metro e aqui também tem 1 metro. Para calcular a área dessa estrutura, eu venho aqui em Análise, seleciono Mass Prop e vamos colocar aqui, por exemplo, 100 subdivisões. Feito isso, eu posso computar e, como vocês podem ver, aqui tem a subdivisão que o OpenVSP faz para o cálculo das propriedades de massa. Se vocês estiverem reparando, como eu mencionei antes, nosso objeto tem lado de 1 metro, com diâmetro do tubo de 1 centímetro. A massa que a gente esperaria disso não chega nem perto de 18 kg. Aqui, para ser feito esse cálculo, o OpenVSP ele pega o objeto stack que a gente utilizou, com o início e o fim no mesmo ponto, que ele faz toda essa volta aqui, e subdivide esse único objeto em vários pedacinhos. E esses pedacinhos, o interior vazio do nosso objeto original, ele está sendo incluso no cálculo das propriedades de massa. Então aqui, nosso quadrado, no caso, feito em fibra de carbono, ele está sendo calculado como se fosse uma placa sólida. Essa placa tem 1 metro por 1 metro, que dá 1 metro quadrado, vezes a espessura de 0,01 metros. Multiplicado pela densidade, a gente vai chegar no valor próximo a 18 kg. Essa precisão aumenta na medida que a gente vai aumentando o número de subdivisões, mas um valor de 40 a 50 geralmente dá bons resultados. Para fins de comparação, se nosso diâmetro tem 1 centímetro, ao calcular a área da seção circular e multiplicar por 4 metros, que seria o perímetro desse quadro, e multiplicar pela densidade da fibra de carbono, a gente teria em torno de 552 gramas. Mas a gente pode corrigir esse problema desse cálculo através da subdivisão dessa seção quadrada em 4 partes distintas, ou seja, eu criaria 4 objetos diferentes de Stack Geometry. Um objeto representaria essa parte inferior, outro essa parte lateral, outro essa parte superior e outro essa parte lateral também. E com isso, vocês teriam um cálculo fidedigno com o que vocês modelaram. Retornando ao nosso problema original, ele te mostrou a vocês que existe um problema de triangulação de malha entre dois objetos conformáveis. Esse problema de triangulação ocorre no interior da asa que contém mais de um objeto que se cruzam. Se a gente olhar aqui, entre o nosso conjunto de empenagens, a gente tem o objeto conformável do profundor cruzando com o reforço do bordo de ataque da empenagem horizontal. Como eles estão em superfícies distintas,
essa triangulação não gera problemas. Entretanto, se você aplicar essa nervura com esse profundor no mesmo set, vai ocorrer o problema de triangulação, porque esses dois objetos conformáveis estão inclusos nessa única empenagem vertical. Mas se esses objetos se cruzam em superfícies diferentes, ou seja, da vertical com horizontal, não ocorre problema nenhum. Para definir o set que vai conter esse agrupamento de componentes que a gente vai incluir na nossa análise de propriedade de massa, a gente precisa vir aqui em Model e selecionar o set editor. E aqui eu posso renomear, por exemplo, o nome do nosso set de interesse. Vamos botar aqui o set chamado nervuras. Nesse set nervuras, eu vou incluir as nervuras de todas as superfícies, seja as superfícies da asa, da empenagem vertical e da empenagem horizontal. Para não ter que ficar selecionando uma por uma, eu posso vir aqui simplesmente selecionar todos os componentes, esconder esses componentes, e aqui eu seleciono rapidamente todos os componentes que eu quero apresentar de novo. Somente as nervuras da asa horizontal, as nervuras da empenagem horizontal e as nervuras da empenagem vertical. Eu posso estar incluindo também alguns componentes referentes à fuselagem e também da asa, como seria o caso dos servos. Vamos selecionar, por exemplo, o componente do servo. Eu vou vir aqui e exige um pouco de paciência para encontrar o componente do servo. O servo está aqui, vamos apresentar ele. Vamos verificar se ele não cruza com nenhum outro objeto conformável. Não cruza. Vamos selecionar o servo da empenagem vertical também. Ele também não cruza. E o servo da asa. O servo da asa, no caso, são dois servos, uma para cada aileron. Feito. Agora eu tenho todos os componentes internos da asa, exceção dos reforços do trailing edge e leading edge e as longarinas. Eu venho aqui em Model, Set Editor, seleciono a opção Show e copio esse conjunto de componentes. Feito isso, eu venho aqui no Set Nervuras e colo esse conjunto aqui. E rapidamente está definido todos os componentes que eu quero incluir nesse set. Eu posso fechar essa janela. Se eu selecionar tudo e apresentar novamente a nossa asa, vocês irão ver que eu consigo excluir da nossa visão todos aqueles componentes que já foram selecionados. Para fazer isso, você vem aqui embaixo nos sets e seleciona seu set recém-criado, set nervuras, e aplico no show. E com isso, eu sei agora quais são os componentes que faltam estar incluídos em algum set diferente. Uma coisa interessante do OpenVSP é que objetos que não são conformáveis e se cruzam, por exemplo, esse caso no motor, que foi modelado através de vários pedaços de asas, ele não corre nenhum problema. Então, vamos dar um no show em todos os componentes e vamos selecionar alguns componentes que não são objetos conformáveis. Claro, incluindo também algumas longarinas. O boom também é um objeto interessante para se colocar. A longarina da empenagem vertical, porque
os dois são objetos conformáveis que se cruzam, só que o objeto boom está dentro da fuselagem e o objeto longarina da empenagem vertical está dentro da empenagem vertical. Então não há nenhum problema desses dois objetos se cruzarem. Eu vou selecionar aqui o conjunto de componentes referente ao motor e o trem de pouso também. Selecionar a bequilha. Voltamos aqui e selecionei mais alguns componentes. Esclarecendo novamente, esses componentes incluem objetos conformáveis que se cruzam, mas eles não se referem ao mesmo componente. Tem objetos aqui da empenagem vertical cruzando com componentes do objeto da empenagem horizontal e também com componentes da fuselagem. Vamos criar um set para esse conjunto. Vamos selecionar Show, Copy Set Members e vamos colar aqui. Vamos botar aqui o nome de conjunto. Conjunto 1. E fazer aquele procedimento de antes de selecionar todos os componentes, apresentar eles na nossa área de trabalho e remover todos aqueles componentes que a gente já incluiu antes. Aqui no nosso novo set a gente pode incluir as superfícies principais e o corpo da fuselagem. Eu vou selecionar aqui o Toggle Pick Mode e vou remover do nosso campo de visão as varetas da nossa fuselagem, porque elas se cruzam nesses pontos intermediários. Não show. E um fato interessante que eu apresentei no começo do vídeo é que essas varetas aqui, elas ocasionam aquele problema do cálculo da área da placa. Isso aqui eu fui perceber na hora que eu fui elaborar esse vídeo. E foi o que me motivou a explicar aquela fórmula de cálculo do PVSP no começo. Tá. Tem um componente aqui interno da nossa fuselagem que eu não consigo selecionar com o Toggle Pick Mode. Eu vou desativar ele e vou procurar ele manualmente. Tá na nossa fuselagem. Provavelmente está nessa vareta. E aqui tem um conjunto de componentes que eu acredito nesse momento que não irá ocasionar nenhum problema. Então vamos vir aqui em Set Editor. Vamos dar o nome de conjunto 2. E vamos copiar todos os objetos que estão à nossa vista. Feito isso, eu irei repetir o procedimento de mostrar todos os componentes e remover aqueles que eu já selecionei antes. Bom, aparentemente sobrou somente essa parte da estrutura da nossa fuselagem, mas o problema dessa estrutura é que são três partes distintas de varetas
que se cruzam nesse intermediário, nesses pontos intermediários aqui. Eu não vou estar incluindo esse conjunto na nossa análise, porque eu quero futuramente corrigir esse problema. Se eu incluir aqui, esse cálculo nas propriedades de massa vai gerar resultados irrealísticos. Se bem que nossa carga paga já é meio realístico em relação ao tamanho, porque eu não dimensionei para uma carga específica. Eu só selecionei e coloquei lá dentro da nossa fuselagem. Eu vou criar um set para esse conjunto, vou botar como excluído. E vamos colocar todos os componentes que estão à vista nesse set. Selecionar todos os componentes, aplicar show e vou excluir somente o excluído. Assim eu tenho uma boa visão do que está sendo incluso no nosso cálculo. Eu só não lembro em qual set eu coloquei a carga paga, é isso que estou curioso no momento. Vamos ver aqui. O set conjunto 7 nervuras, o set conjunto 1, o set conjunto 2. Então aparentemente está dentro do set conjunto 2. Vamos apresentar ele novamente para saber se não há nenhum problema com o nosso set. Aparentemente não tem nenhum objeto conformável que cruza no interior da nossa carga paga, então está ok. Vamos agora fazer a análise das propriedades de massa de cada um desses sets. Antes de aplicar qualquer análise de propriedade de massa, eu recomendo que depois de ter criado todos os sets, vocês salvem essa geometria com uma nova configuração de nome. Podemos colocar aqui, por exemplo, asa fuselagem 17. E com isso, eu vou garantir que qualquer problema que ocorra, ele não perca toda aquela pré-definição feita antes. Vamos vir aqui em Mass Prop, e no cálculo das propriedades de massa, em vez de selecionar todos os objetos à amostra, eu vou selecionar apenas os sets. E para cada set, eu vou calcular as propriedades de massa. Vocês podem estar se perguntando agora, tá, como é que eu vou juntar as propriedades CG e inércia da aeronave completa com os dados isolados de cada set? Para responder essa pergunta, eu elaborei essa tabela. Essa tabela, ele contém, aqui definida no total, uma série de equações que aplicam o teorema dos eixos paralelos, por exemplo, para calcular as propriedades de inércia. Aqui ele está definido como zero porque não tem nenhum valor inserido na nossa tabela. Vocês irão pegar de cada set a massa total, o CG e as propriedades de inércia. As equações do teorema dos eixos paralelos podem ser vistas aqui na aba lateral. E as unidades de medida consideradas nos SI são essas aqui. Eu vou selecionar lá no OPVSP as propriedades de massa do nosso primeiro set, os 7 nervuras. Vamos computar e vamos copiar esses dados aqui para a tabela. Agora eu coloco o nosso próximo set. E finalmente seleciono o último set. Inserido todos os dados na nossa tabela, se vocês virem aqui na linha amarela, irão ver os valores resultantes referente às propriedades de massa da nossa aeronave. Aqui tem a massa total, as propriedades de CG e as propriedades de inércia, utilizando essas equações que estão aqui apresentadas na nossa lateral. Para saber onde está o ponto de referência do OPVSP, simplesmente importe uma nova asa para a sua área de trabalho e verifique aonde está o leading edge
da seção central da sua asa. E para o momento de inércia, ele é calculado em torno do CG atual da sua aeronave. Uma coisa interessante que vocês talvez alguns notaram é que no nosso último set, a massa total dele foi 235 gramas. Mas, se vocês recordem bem, eu vou selecionar apenas o último set. Como vocês podem ver, no último set que eu avaliei, ele inclui a carga paga. Porém, nossa carga paga não está devidamente calculada. Se você vir aqui em carga, a gente tem a densidade de 7.680 kg por metro cúbico. Disto, eu vou fazer a seguinte modificação. Eu vou excluir novamente a última malha criada. Eu vou selecionar o conjunto 2 novamente e vou aplicar um número de subdivisões maior. Feito isso, eu tenho nossa aeronave com uma subdivisão melhor. Só que a propriedade de massa dela ainda não condiz com a realidade, porque a nossa carga paga espera-se que tenha um valor acima de 1 kg pelo menos, e que não está sendo observado nesse caso. O que pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo é que nossa carga paga ela pode estar sendo desconsiderada no cálculo. O OPVSP ele pode estar calculando as propriedades de massa da casca da fuselagem do começo ao fim e desprezando todos os componentes internos. Isso é uma coisa que eu notei somente agora, na hora de elaborar esse vídeo, porque antes, quando eu selecionei a carga paga, eu deixei ela isolada, sem nenhum componente de asa, uma superfície de asa, fuselagem inclusa nela. Então, uma coisa que vocês devem considerar no cálculo das propriedades de massa é que no seu set não contenha a superfície em conjunto com os objetos conformáveis. Vamos aplicar aqui o show, escolher a última malha. Como você pode recordar, eu tenho aqui a casca da fuselagem e a carga paga no interior. Vamos fazer o seguinte, eu vou editar esse set e vou remover a casca da fuselagem. Vamos vir aqui e selecionar a nossa fuselagem para ser removida. Como vocês podem ver agora, eu removi a casca da fuselagem. O ideal seria também remover os alerons da nossa superfície de asa. Seria ideal vocês criar um novo set somente com os alerons, por exemplo. Ou criar um set específico para essas cascas, superfícies da asa e da fuselagem. Vamos analisar agora as propriedades de massa desse set novo. Eu venho aqui em Mass Prop e quando eu computo, vocês podem ver que a massa analisada agora é a massa mais apropriada para esse set, onde a maior parte da massa está aplicada diretamente na carga paga. E com isso, eu finalizo mais uma aula com uma dica para vocês. Evitem a colocação de objetos conformáveis que se cruzam no interior de uma superfície no mesmo set. E outra coisa, criem sets específicos somente para a casca das suas superfícies. Não inclua nenhum objeto interior a essa casca, porque esse objeto interior vai ser desconsiderado no cálculo das propriedades de massa. E com isso, vocês têm uma ferramenta completa, em conjunto com a nossa tabela, para avaliar as propriedades de massa e inércia da sua aeronave que você está desenvolvendo. E assim, a gente encerra a nossa última aula dos conceitos básicos de OPVSP. Na próxima aula, eu estarei ensinando a vocês como é que a gente pode estar modelando um Boeing 737 no OPVSP. Até a próxima, pessoal!